Boa tarde, pessoal! Nessa videoaula de hoje, a gente vai tentar falar um pouquinho rapidamente, né, sobre as diferenças entre a perspectiva na malha com um ponto de fuga e a aplicação do método da malha para 2 pontos de fuga. A ideia assim, é ser uma videoaula um pouco mais rápida. É um exercício que não é um exercício que necessariamente vocês têm que fazer, é mais uma explicaçãozinha teórica, ilustrada aqui, sobre as diferenças da malha aplicada para um ponto e para 2 pontos de fuga. Pessoal, para quem acabou de acessar o vídeo, essa é uma sequência de 10 videoaulas, vale muito a pena assistir a sequência desde o início, né, desde a videoaula 1, que explica bem o que é a perspectiva cônica com ponto de fuga, o que é a perspectiva cônica com 2 pontos de fuga, a lógica do método da malha que a gente está utilizando, e aí ela vem com uma sequência de exercícios aí dos mais fáceis para os um pouquinho mais difíceis, aplicando a malha com ponto de fuga. Agora a gente vai introduzir a malha com 2 pontos para poder dar sequência exercícios com 2 pontos de fuga também. Então, se puder, assiste os vídeos aí na sequência, que acho que vai facilitar bastante a compreensão. Então, a primeira coisa que eu queria destacar são as diferenças, né, entre uma perspectiva feita com um ponto de fuga e uma perspectiva com 2 pontos de fuga. Eu vou fazer um croquis muito simples aqui à mão livre, tá? Realmente bem simples. Só para tentar frisar um pouquinho essas diferenças. Então, na perspectiva com um ponto de fuga, pessoal, qual é um conceito bem importante? O observador, ele está sempre paralelo ao plano, na superfície do objeto que ele está visualizando. Então, se eu pegar um ambiente qualquer, fiz um ambiente retangular aqui qualquer, vou colocar aqui 2 janelinhas. Vou marcar grosseiramente aqui uma porta. Grosseiramente porque eu desenhei com nanquim aqui a mão livre, né? Eu deveria, na verdade, ter apagado as linhas aqui da parede onde tem a porta. E aí a gente posiciona esse observador. O observador pode estar mais à direita, centralizado, mais à esquerda. Eu vou fazer o observador aqui com certo afastamento, centralizado em relação ao ambiente. Tá? O campo, o plano de visão do observador, que é esse plano aqui, ele está paralelo, então, a uma parede de fundo do ambiente. Isso aqui é uma vista superior, né? Nesse caso, aqui é o plano do quadro. Lá na videoaula 1 a gente explica o conceito de plano de quadro, né? Se você não assistiu, convido a assistir. O plano do quadro é o plano vertical imaginário do desenho. A gente está encostando o ambiente nesse plano. Então, o que encosta nesse plano está em VG. Quando a gente começa a fazer uma perspectiva, normalmente a gente começa pela linha de terra. A altura dos olhos do observador em escala, eu posso medir em escala, vai me dar a linha do horizonte. Então, isso aqui sempre vai representar a altura dos olhos do observador. Eu vou botar aqui simplificadamente, então, a altura do olhar, o nível do olhar do nosso observador é a distância da linha de terra até o horizonte. Nesse caso, eu não preciso na malha fazer a perspectiva na mesma escala da planta. Nesse exemplo aqui, eu vou supor, então, que eu vou fazer os desenhos da mesma escala. Se o observador está centralizado, a posição do observador, ela batendo lá na linha de terra e na linha do horizonte, ela vai me dar exatamente o ponto de fuga principal do desenho. As superfícies do objeto, as arestas, as superfícies, os volumes que encostam no quadro, o desenho está feito à mão livre, mas vou descer aqui para não entortar tanto. Eles vão me dar lá na linha de terra, né? Eles vão estar em VG, então essa parede e essa parede que encostam no plano do quadro, elas estão em VG. Eu posso medir a altura aqui, né? A mesma. E traçar o perfil do ambiente. Certo?
aí, as paredes que são perpendiculares aqui ao plano, esse é o plano de visão do observador, né? Ele tá olhando para cá. As paredes aqui que são perpendiculares ao campo de visão, ao plano de visão do observador, elas vão ser convergentes para o ponto de fuga na perspectiva. Então, nessa perspectiva, as paredes vão fazer isso aqui. Em função do afastamento do observador, a profundidade sofre uma redução, a gente não tem como medir em escala, por isso que a gente usa o método da malha, né, que está explicado nas aulas anteriores de um ponto de fuga. Agora eu vou focar em 2. A gente posicionaria os outros elementos do desenho, aqui tem 2 janelas e uma porta, né, eu posicionaria usando a malha. E eu marcaria as alturas, eu tenho que trazer o objeto até a linha de terra, medir a altura dessa janela e levar de volta. Quando eu encontro essa altura lá atrás, já com redução, é a altura correta que vai entrar na minha perspectiva. E aqui do lado, né, eu vou marcar também usando a malha, que tá sem malha ainda, mas vou marcar usando a malha a largura. A altura eu meço na linha de terra em escala, levo para o ponto de fuga e consigo finalizar a porta aqui na perspectiva, proporcionalmente a essa perspectiva. Então, esse observador centralizado nesse afastamento, nessa posição, com essa altura do olhar, enxergaria o ambiente mais ou menos assim, um croquis bem grosseiro, né? O que acontece na perspectiva, então, de um ponto de fuga? Vamos tentar frisar bem. Um ponto de fuga. Uma face do ambiente está paralela ao campo de visão do observador. Essa face, ela vai ser representada na perspectiva com linhas verticais e horizontais. Tudo que, aliás, está paralelo ao campo de visão do observador, na perspectiva, vai ser representado com linhas verticais e horizontais. Tudo que está perpendicular ao campo de visão do observador, na perspectiva, fica convergente. Então, por exemplo, as verticais todas se mantêm verticais e paralelas entre si. As perpendiculares, como essa linha aqui de profundidade da porta, vai convergir para o ponto de fuga. E essas linhas aqui, ó, também de profundidade da porta, vão ser horizontais. Nas janelas lá do fundo, como elas fazem parte desse plano, elas se compõem de horizontais e verticais. E as profundidades vão convergir para o ponto de fuga. Nesse tipo de desenho, todas as linhas então são horizontais, são verticais ou são convergentes para esse ponto de fuga, exceto se forem planos inclinados ou formas curvas. O que muda, então, só relembrando um pouquinho para a gente entender melhor o que muda na malha com 2 pontos, né? O que muda na perspectiva aqui com 2 pontos de fuga. Então, com 2 pontos de fuga, vamos tentar imaginar esse mesmo ambiente. Eu vou fazer ele, pessoal, bem à mão livre aqui, sem régua, sem nada. Então, vocês me desculpem que vai ficar meio tortinho. Mas a ideia é só um exemplo simples, né, pra gente entender o conteúdo. Opa, imaginem que seja esse mesmo ambiente, agora rotacionado a 45 graus em relação a esse mesmo afastamento do observador. Na verdade, o ambiente está lá, né, parado, o observador se deslocou, né, o observador que estava aqui caminhou para cá e começou a enxergar o ambiente na diagonal, tá? Um ponto do ambiente está tocando o plano do quadro, apenas um ponto, só as arestas e as medidas que estão encostando no quadro vão estar em VG, as outras a gente vai colocar na linha de terra e vai ter que levar para o ponto de fuga, né, para poder encontrar a altura lá atrás. Mas tudo que está no quadro, as alturas que estão encostando no quadro já estão em VG. Imagine então, tem as janelas aqui, certo? O mesmo ambiente. E essa portinha bem grosseira de novo aqui. É um desenho bem simples, né, pessoal? Mas só pra gente entender as diferenças. Aí a gente marca, então, o primeiro passo, linha de terra. Representa aqui o nosso chão do desenho. Nessa linha de terra a gente tem
ponto que encosta, né, na linha de terra, que vai estar em VG, né, que inicia o ambiente aqui e que inclusive está coincidindo nesse desenho. Não precisaria, eu poderia ter o observador mais para cá ou mais para lá, mas nesse desenho eu quis coincidir com a posição do observador. E a linha do horizonte, que representa a altura dos olhos do observador. Se o observador tivesse para cá, pessoal, era só medir em escala e medir em escala aqui, e isso nos daria a posição do observador lá na linha do horizonte, tá? Então, aqui, nesse alinhamento, nesse alinhamento do observador, na perspectiva de um ponto, eu já tenho o ponto de fuga principal da perspectiva. Agora, com 2 pontos de fuga, neste alinhamento, o que eu tenho é a fuga. Eu vou botar aqui, é o ponto de fuga das diagonais da minha malha, tá? Eu já vou mostrar isso mais aplicado à malha. E os pontos de fuga, eles têm que estar no quadro, e eles estão no quadro, a gente encontra eles por esse afastamento do observador, tá, pessoal? Por esse afastamento do observador, me desculpe aqui que entortou um pouquinho, a gente vai achar o ponto de fuga lá no quadro, por esse mesmo afastamento, a gente vai achar esse ponto de fuga também no quadro, né? E aqui, então, a gente desce para nossa perspectiva e vai achar o ponto de fuga 2, e aqui a gente vai achar o ponto de fuga 1. Todas as linhas paralelas do espaço convergem para o mesmo ponto de fuga, tá? Então, tudo que está paralelo a esta inclinação vai fugar partindo do observador para essa distância paralela aqui, né? Então, se esse é um ângulo de 45 graus, o que que acontece, pessoal? Se esse aqui é um ângulo de 45 graus, que é o que a gente vai adotar nos nossos exercícios para facilitar um pouquinho, esta linha é paralela a esta, 45 graus, e essa distância acaba sendo igualzinha a essa. Então, a partir da medida de afastamento do observador, eu consigo encontrar aqui o ponto de fuga, né, da minha perspectiva, tanto da direita quanto da esquerda, tá? Então, quando a gente trabalha com 45 graus, esta medida aqui corresponde ao afastamento do observador. A partir, então, do ponto onde o objeto, o ambiente, toca a linha de terra e o quadro, a gente vai convergir aqui para a direita e para a esquerda, certo? Aí imaginem, claro, em função da perspectiva, as medidas vão distorcer e vão reduzir. Esta linha é paralela a essa, logo essas duas linhas vão fugar aqui para a direita, certo? Essa medida aqui também vai diminuir. Essa linha no espaço é paralela a essa aqui. Na perspectiva, então, essa linha vai convergir para o mesmo ponto que essa aqui. Tudo que no espaço é paralelo, na perspectiva, as linhas horizontais do espaço, na perspectiva, estão indo para os mesmos pontos de fuga, né? O que é paralelo a isso aqui fuga para a direita, o que é paralelo a isso aqui está fugando para a esquerda. Representei a projeção do ambiente no chão. A altura eu só posso medir na linha de terra, eu só tenho um ponto nesse momento encostando a linha de terra. Então, eu vou marcar a altura do ambiente aqui em escala, posso medir em escala. A linha do teto do ambiente é paralela à linha do chão, né? Se for uma laje plana, partindo do pressuposto que é uma laje plana. Então, se essas linhas são paralelas aqui no espaço, na perspectiva elas são convergentes, até encontrar aqui o final, que essa aresta aqui tá aqui, né? Se esta linha horizontal lá do rodapé, do encontro da parede com o chão, tá fugando para a direita, a linha superior do roda-teto desse ambiente fuga também para a direita, até encontrar a outra quina, certo? Idem para cá, se esse rodapé aqui fuga para a direita, o roda-teto aqui acompanha e fuga para a direita também. E daqui vai fugar lá para a esquerda e finalizar o ambiente. Então, eu vou reforçar aqui para ficar um pouquinho mais fácil de visualizar. Aqui só faltou marcar, depois eu vou explicar direitinho como é que a gente usa a malha para marcar aqui as larguras, né? Nesse caso eu tô fazendo aqui no olho mesmo, mas eu usaria a malha para marcar a largura, tanto da porta quanto largura, posição, né, da porta e das janelas. Então, usando a malha eu marcaria essa posição e eu traria, ó, a janela não tá encostando na linha de terra, ela tá lá atrás. Tenho que trazer um ponto da janela até a linha de terra. Eu tenho que medir a altura dessa janela
né, o peitoril e a altura, levo de volta para o ponto de fuga e encontro essa altura lá atrás. Aqui está a altura da janela. Essa janela está nessa parede que fuga para a direita, então aqui também vai fugar para a direita. Essa porta também não está encostando na linha de terra, então eu tenho que pegar algum ponto da porta, pode ser esse, pode ser aquele, trago esse ponto até a linha de terra, meço a altura dessa porta, por exemplo, 2,10, levo de volta e encontrei aqui os 2,10 lá atrás. Daqui eu vou distribuir, né, essa linha inferior da porta fuga para a esquerda, a linha superior da porta fuga para a esquerda. Se a porta, a vista frontal da porta, tá fugando para a esquerda, a profundidade dela, que é perpendicular, fuga para a direita. Então, a profundidade da porta aqui vai fugar para o outro lado, para a direita. Primeira mudança, então, só para a gente relembrar e não ter nenhuma confusão. Eu sempre vejo com ponto de fuga se uma face do ambiente está paralela ao meu campo de visão. Essa perspectiva se compõe fundamentalmente de linhas horizontais, verticais e linhas que convergem para o ponto de fuga. Eu enxergo com 2 pontos de fuga quando esse ambiente está inclinado em relação ao meu campo de visão. Essa perspectiva se compõe de linhas que no espaço são paralelas, mas que aqui são convergentes para o ponto de fuga da direita, linhas que no espaço são paralelas, mas que aqui são convergentes para o ponto de fuga da esquerda, e apenas as verticais se mantêm verticais e paralelas entre si. As exceções, tanto num ponto de fuga quanto 2, são formas curvas e planos inclinados, né? Então, se eu tivesse uma forma, imaginar uma mesa aqui, ou um tapete, inventando qualquer coisinha aqui, que tem uma forma orgânica, né? Essa linha está paralela à parede, ela fuga para cá. Essa linha está paralela a essa outra parede, ela fuga para cá. Já essa forma orgânica, obviamente, não vai para nenhum ponto de fuga, a gente usa a malha como referência para encontrar ela, tá? Então, formas curvas e planos inclinados vão ser exceções aqui, não vão nem para o ponto de fuga da direita nem da esquerda, tá? O que muda fundamentalmente, então, é a posição, a relação entre a posição do ambiente e a posição do observador, né? É o mesmo ambiente, é o mesmo afastamento, só que o observador se posicionou na diagonal aqui do ambiente, né? Ela não está enxergando nenhuma face do ambiente paralela ao seu campo de visão. Agora vamos ver um exercício bem simples também, só para a gente entender como é que isso vai acontecer dentro da malha, o que muda na nossa malha. Vamos supor, então vamos começar desenhando um ambiente aqui. Vou até usar um lápis aqui e vou inventar um ambiente qualquer. Pessoal, então vamos tentar entender agora um pouquinho da aplicação da malha para 2 pontos de fuga, né? Aqui eu peguei e fiz um ambientezinho de 3x4, né? Eu desenhei um ambiente qualquer, segui mais ou menos a linha do exemplo que a gente acabou de ver no vídeo, né? Então tem uma porta e 2 janelas aqui. E coloquei um observador afastado, se não me engano eu coloquei, tô fazendo não para 50 e coloquei 3 metros de afastamento. A posição do observador, a gente acabou de ver que ela vai nos dar, pessoal, a posição dos pontos de fuga da nossa perspectiva. Então, para 2 pontos de fuga, os pontos de fuga estarão no quadro. Eu acho que eu não medi exatamente do ponto certo, porque eles tinham que ficar na mesma distância aqui. 3 metros. Não deu certinho, pressão minha. 3 metros e 3 metros. Então, lá no quadro, tudo que é paralelo aqui vai fugar para esse ponto de fuga, né, no nosso desenho, que eu vou chamar de ponto de fuga 2, e tudo que for paralelo aqui vai fugar para o nosso ponto de fuga 1, tá? Só para a gente visualizar isso visto de cima. Vamos imaginar essa malha, pessoal. Então, qualquer ambiente que vocês tenham, que vocês queiram fazer uma perspectiva, esse é um exemplo muito simplório, né? Mas se tem qualquer projeto mais complexo, pode até ser um projeto cheio de curvas ou de planos inclinados. De qualquer maneira, eu vou jogar uma malha, eu tô adotando o ângulo de 45 graus aqui para facilitar um pouquinho. A gente poderia fazer essa malha em outro ângulo, mas vai facilitar bastante se a gente fizer aqui a 45 graus, os pontos de fuga ficam equidistantes e a malha vai ficar um pouquinho mais fácil de elaborar. O que acontece, tá, pessoal? Fiz os pontinhos aqui para jogar uma malha
paralela a esse desenho, tô fazendo aqui uma malha de 1 em 1 metro, tá? Com a cor laranja. Aí, pessoal, a gente vai observar a primeiro grande detalhe da malha com 2 pontos de fuga, tá? Que é bom ficar atento. Olha só, pessoal. Eu usei uma malha de 1 por 1 metro, certo? Então, dá para medir aqui, na escala 1/50, assim como a planta, eu joguei uma malha de 1 por 1 metro. O tamanho da malha vocês podem decidir, num projeto maior, menor, eu posso fazer uma malha de meio metro, 2 em 2, 3 em 3. Não importa, né? 5 em 5, 10 em 10, enfim, depende da escala, do tipo de perspectiva que vocês estão fazendo, do tema, do porte, né, do projeto, enfim. Um ambiente muito simples, eu fiz uma malha de 1 em 1 metro. Vejam, pessoal, se eu medir o afastamento dessa malha na linha de terra, não é 1 metro, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver bem no vídeo, mas na escala 1/50, 1 metro tá aqui, e isso aqui é 1,40 m. Por quê? Porque o que tá tocando o quadro, na verdade, é a diagonal da malha, não é a malha em si, né? Então, a malha tá tocando o quadro aqui, tá tocando, por exemplo, o quadro aqui, e se eu medir isso aqui em escala, é a diagonal desse triângulo, que é 1,40 m, tá? Se fosse uma malha de 2 em 2, seria 2,80 e assim vai. Se fosse uma malha de meio metro, seria 70 centímetros essa diagonal. Então, nesse caso, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é que tudo que encosta o quadro vai estar invejando a perspectiva. Então, a minha malha nessa perspectiva, eu vou marcar ela não de 1 em 1 metro, porque como eu preciso marcar na linha de terra o que está em verdadeira grandeza, o que está em verdadeira grandeza é a diagonal da malha, não é a malha. A malha não está encostando, envejando o quadro, né? Ela está inclinada em relação ao quadro. Então, o que está encostando no quadro é a diagonal dessa malha, que é 1,40 m. Então, para começar a perspectiva, a primeira coisa aqui que a gente vai fazer, a gente normalmente vai marcar a linha de terra. E na linha de terra, o que eu mediria? Nesse caso, eu poderia até trazer de cima para baixo, porque eu vou trabalhar na mesma escala, tá? Mas, supondo que vocês estão trabalhando com escalas diferentes e tal, o que a gente faria? A gente marcaria lá um pontinho de referência, que pode ser esse daqui, que é tanto alinhado com o observador quanto com a quina do ambiente. Se o observador tivesse deslocado, eu marcaria a posição da quina e também marcaria depois a posição do meu observador, não tem problema nenhum. Nesse caso, coincidiu, posição da quina e alinhamento do observador. A partir daqui, se vocês observarem, então, eu tenho a minha malha, na escala 1/50, de 1,40 em 1,40. Então, 1,40, 2,80, 4,20 e assim por diante. Marquei, então, as diagonais da minha malha lá na linha de terra. Essa é a primeira diferença da malha de 1 ponto para a malha de 2 pontos. O que encosta na linha de terra não é a malha propriamente dita, mas a diagonal dessa malha. Se a gente errar aqui e botar de 1 em 1 metro, vai distorcer completamente essa perspectiva. Ela vai ficar meio achatada e alta, né? Então, eu tenho que manter a relação. Para eu manter uma malha de 1 em 1 metro, o que eu vou desenhar aqui é a diagonal da minha malha, tá? Próximo passo, em qualquer perspectiva, não muda, né? A distância entre a linha de terra e a linha do horizonte é o nível do olhar do observador. Vou fazer isso com 1,60 m, 1,70 m aqui de altura, tá? Vou marcar aqui a 1,70 m. A linha do horizonte vai ser o nível dos olhos desse observador. Se essa é a posição do meu observador, ó, pessoal, marquei lá na linha de terra e também onde começa o ambiente. A segunda questão que muda, né, que eu tentei explicar um pouquinho no exemplo anterior e agora eu vou tentar explicar já aplicadinho na malha, é que o que eu encontro aqui não é o ponto de fuga principal da perspectiva, é o ponto de fuga das diagonais da minha malha. Todas as diagonais da minha malha estão perpendiculares ao campo de visão do observador e vão fugar para um ponto de fuga único, assim como na perspectiva de um ponto. E é esse ponto aqui, as diagonais da minha malha é que fugam para cá. A partir do ponto de fuga das diagonais, eu pegando o afastamento do observador, né, que nesse caso foi de 3 metros, eu vou marcar 3 metros para cá, eu vou marcar 3 metros para cá.
e vou encontrar agora sim os pontos de fuga 1 e 2 da minha perspectiva. Aqui, pessoal, eu vou levar então, vou levar todas as linhas aqui estão aqui, os pontinhos que eu preciso, que estão na linha de terra, para o ponto de fuga da direita e da esquerda. E vou levar aqui os pontos da diagonal da malha que estão na linha de terra, para o ponto de fuga da perspectiva. O que a gente faz agora, pessoal? A gente vai, agora é brincadeira de criança, né? Então, a grande diferença, só frisando bem, é a diagonal a gente marca na linha de terra e não a malha, a diagonal da malha. Então, fiquem muito atentos a isso, que isso é um dos erros mais comuns, assim, que a gente vê para quem está começando a perspectiva com a malha e 2 pontos, né? E a outra questão é que a partir do afastamento do observador, o afastamento do observador aqui, esse afastamento que é de 3 metros, ele vai definir os pontos de fuga da minha perspectiva, tá? Agora, a gente faria aquela coisa de contar os quadradinhos, né? E representar o nosso ambiente, tá? Aqui eu marquei 1, 2, 3, marquei aqui tá a profundidade do ambiente. Pra lá tem que ter 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Coube aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Termina aqui. O certo era passar o nanquim forte no final, porque, por exemplo, eu vou ter que fazer o recorte da porta e das janelas, mas eu vou passar aqui, porque senão eu acho que vocês não vão enxergar direito, para facilitar um pouquinho a visualização. Então, a projeção do ambiente aqui com 3 quadradinhos para um lado e, perdão, não são 5 para o outro, são 4,5, né? Então, 4,5, não chega a ser 5. 4,5 aqui termina a parede, não chega a ser o 5º quadradinho. Ficou muito pequenininho, mas enfim. A altura, pessoal, só essa aresta do ambiente, né? Eu removi essas paredes para conseguir enxergar o ambiente de dentro, senão eu ia enxergar ele de fora. Eu quero mostrar a parte interna, então eu tô ignorando essas 2 paredes. A altura do ambiente está encostando no quadro, portanto está em VG na linha de terra. Vamos supor que esse ambiente aqui tem 2,80. Vou marcar aqui na linha de terra, poderia ter feito uma linha auxiliar bem retinha aqui. Marco a altura. Desta altura que está em escala, eu vou transferir para o ponto de fuga da direita e da esquerda. Por quê, pessoal? Porque olha só, tudo que é paralelo no espaço vai para o mesmo ponto de fuga. Então, lembra que a gente comentou? Todas as linhas que são paralelas a essa vão a esse ponto de fuga. Se o rodapé desse ambiente está fugando para cá, o roda-teto também está fugando para lá. Até chegar na quina posterior, aqui que está 4,5 metros. Idem para cá, se o rodapé aqui fuga para a direita, ele é paralelo no espaço à linha da laje, né? Mas se na base ele é uma perspectiva cônica, está fugando para a direita, o roda-teto aqui também fuga para a direita. Acho que deu um desencontro pequeno aqui. Daqui a gente distribui para o outro ponto de fuga e distribui aqui também, até encontrar aqui na linha de trás. Como é que fica o ambiente? Agora, pessoal, olha só. Se na minha malha que eu tenho a posição de uma janela e tenho o término dessa janela aqui, ó, um pouquinho antes da primeira linha da malha começa a janela. Então, um pouquinho antes da primeira linha da malha começa a janela. Exatamente na segunda linha aqui de profundidade da malha do ambiente termina a janela. Aí, eu tenho mais ou menos 1/3, 1/4 aqui do próximo quadradinho de afastamento. E ela avança quase a mesma medida, 1/3, 1/4 para o outro quadradinho, essa janela. Então, as janelas estão aqui, ó, nesta posição na minha malha, mas eu não estou identificando ainda a altura, estou só marcando a posição.
Aqui, ó, a porta começa mais ou menos na metade do primeiro quadrado, um pouquinho depois, e termina a 1/3 aqui do segundo quadrado. Então, essa é a posição da porta. Pessoal, se eu tentar medir a porta aqui com 2,10 na escala 1/50, ó, não cabe lá atrás na parede, tá? Por quê? Porque isso tá afastando do observador e à medida que afasta, diminui a altura, né? Então, o que que a gente tem que fazer, pessoal? A gente tem que pegar um ponto dessa porta, trazer para a linha de terra, criar uma linha auxiliar para medir a altura, meço a altura aqui de 2,10, nessa linha auxiliar, levo de volta, 2,10 lá atrás, estão nesta altura aqui, ó. Se esta parede converge, aqui o rodapé aqui, a base da parede converge para a esquerda, a parte superior aqui da porta também converge para a esquerda. Se eu quiser dar profundidade para essa porta, a profundidade é perpendicular a essa superfície, então ela vai para o ponto de fuga oposto, né? Ela é paralela, ó, a profundidade da porta é paralela a essa parede, certo? Então, ela vai para aquele ponto de fuga oposto. Vou fazer a profundidade no olho, eu não estou muito preocupada com a precisão, só em explicar aqui os princípios da malha. Idem para a janela que tá ali, né? Idem para a janela que tá aqui. Ela não tá encostando na linha de terra, eu posso trazer um ponto. Eu posso pegar esse pontinho da janela que tá aqui, ó, que encosta na malha, e usar este ponto, então, que já tá ali na malha, para fazer uma linha auxiliar. Eu vou dar um metro de peitoril e 1,10 para a altura da janela, tá? Aí, vou levar pro ponto de fuga. Se eu medisse lá atrás, não ia nem caber no meu desenho. Ó, eu vou levar pro ponto de fuga. Eu tenho que levar de volta, eu trouxe dessa aresta, eu peguei essa aresta, trouxe pra frente, medi a altura dela na linha de terra e levei de volta para encontrar lá atrás. Então, lá atrás, essa altura tá aqui, na aresta que eu puxei pra linha de terra, né? Não posso botar nas arestas do lado que vai dar errado também. A gente tá pegando alguma aresta no chão e trazendo até a linha de terra para medir a altura em escala, em VG, porque a gente só consegue medir em VG na linha de terra. Então, finalizamos aqui as janelas, tá? Vou dar profundidade. A profundidade é perpendicular a esse plano, então ela vai para o ponto de fuga oposto. A janela está fugando para a direita e a profundidade da janela está fugando para a esquerda. Vou fazer essa profundidade meio no olho aqui. Pessoal, nesse caso aqui, a malhazinha que eu tracei foi suficiente para esse ambiente. Mas imaginem que esse ambiente é muito grande, que eu precisasse ampliar a minha malha para trás. Então, vamos entender o que significa esse ponto de fuga das diagonais. Eu vou usar uma linha verde, tá? Gente, o desenho não tá feito com perfeição, tá um pouquinho tortinho se olhar aqui. Mas se vocês observarem, essa diagonal aqui da malha, ó, passando por aqui, tá indo em direção a esse ponto de fuga, ó. Essa diagonal da malha também vai para o ponto de fuga. Se eu traçar qualquer diagonal dessa malha aqui, ó, todas essas diagonais, elas convergem para o mesmo ponto, certo? Não precisaria fazer isso, tá, pessoal? Eu tô fazendo só para explicar, pra gente entender a lógica. Porque este é o ponto de fuga das diagonais da malha. Se eu pegar apenas uma dessas diagonais,
Aonde a diagonal cruza, deixa eu fazer aqui fora, acho que vai ficar mais fácil de entender. Se eu traçasse uma grande diagonal aqui, ó. Daqui pro ponto de fuga das diagonais. Aonde essa diagonal cruzou uma linha que converge pro ponto de fuga da direita, eu teria o quê? Eu teria malha indo pro ponto de fuga da esquerda. Né? Nesse caso, eu poderia ter medido aqui na linha de terra, mas supondo que vocês desenharam já no limite da folha, não coube todos os espaços que vocês gostariam na linha de terra e vocês precisam ampliar a malha para trás, a gente cria uma diagonal desta malha, aonde essa diagonal encontrar com essas linhas que convergem para a direita, eu vou criar malha, para a esquerda, perdão, eu vou criar malha, mais linhas da minha malha, por exemplo, em direção aqui ao ponto de fuga da direita, ó. Vou criar mais linhas da malha pra cá. Idem pro outro lado, se eu quisesse ampliar a minha malha para cá, o que que eu faria? Eu poderia pegar uma extrema aqui da minha malha, quase extrema, né? Levar pro ponto de fuga das diagonais, ó. Cruzou aqui, vai ter malha. 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 E assim por diante, tá? Então, eu teria aqui linhas da minha malha que estão fugando em direção ao ponto de fuga da esquerda. Aqui. Eu acho que é isso, pessoal. Espero que tenha dado para entender. É um desenho pequenininho, né? Mas a ideia era, num exemplo muito simples, assim, tentar explicar as diferenças, né? Então, as principais diferenças são que o que encosta no quadro com 2 pontos de fuga não é a malha, é a diagonal da malha. E a posição do observador nos dá a posição do ponto de fuga das diagonais dessa malha. Então, a gente acha o ponto de fuga das diagonais. Todas as diagonais, se eu traçasse e minha malha tivesse feita com precisão, elas iriam convergir para esse ponto. A partir desse ponto, o afastamento do observador vai me dar os pontos de fuga principais do desenho. E a outra questão importante, quando a gente trabalha com 2 pontos, geralmente apenas uma aresta ou poucas arestas, né? Poucas linhas vão realmente tocar o quadro, porque o objeto vai estar inclinado em relação ao quadro. Então, a gente vai pegar qualquer objeto que seja, ó, posso até desenhar a mão livre. Se eu fizesse uma mesinha aqui no meio do ambiente e eu quisesse dar altura para essa mesinha, pessoal, eu usaria o ponto de fuga, traria para a linha de terra, mediria essa altura dessa aresta e levaria de volta. Subiria reto aqui, encontrei a altura dessa aresta aqui. E aí eu distribuo, né, essa altura para as outras arestas da mesa, tá? Então, a gente precisa trazer, quando um objeto não encosta no quadro, a gente traz um ponto de referência desse objeto até o quadro, mede a altura e leva de volta. Pessoal, a ideia aqui era introduzir as principais diferenças. Vocês não precisam ter decorado, podem ainda ter alguma dúvida, não tem problema. A gente vai fazer 4 exercícios passo a passo juntos, né? Com 2 pontos de fuga. Os enunciados dos exercícios vão ficar sempre disponíveis na descrição do vídeo, para que vocês possam praticar também, imprimir e praticar em casa, né? E treinar bastante a técnica junto com a gente. Obrigada por assistir essa videoaula e até o nosso próximo encontro.